Santo é o teu nome, Senhor. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos. Em nome de Jesus, Pai, nos rendemos a Ti. Pai, em nome de Jesus, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco em alto e bom som, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir à Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, vem sobre minha vida e me usa nessa noite para abençoar a Tua família, a Tua casa, os Teus filhos. Que o Senhor possa, Pai, fluir com liberdade e autoridade nesse lugar. E que o Senhor possa, Pai, fazer acontecer aquilo que esperamos. Que o Senhor possa falar o que precisamos e não o que queremos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Se podemos dar um título a essa mensagem, o título dessa mensagem é Honrando a Deus com a Renúncia. Honrando ao Senhor com a renúncia. Nós temos aprendido muito sobre honrar a Deus. Honrar a Deus de várias formas, com adoração, com palavras, com atitudes, com oportunidades, com o caminhar, com a mesa, enfim, são muitas palavras que o Senhor tem nos dado de honra, de honrar a Deus. E hoje Ele quer falar conosco a respeito de renunciar. Eu já comecei renunciando o meu lugar, a minha posição, o meu cargo, ou função, ou título, do jeito que você quiser entender. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, independente de qualquer coisa. Mas o Senhor quer falar conosco nessa noite. E nós vivemos um momento em que, por causa das profundidades da palavra, porque o Senhor quer falar conosco de uma forma tão específica, porque eu tenho ouvido outras palavras de outros pregadores e vejo em outras igrejas várias diferentes, e eu vejo que tem muita gente que o Senhor, eu creio que são homens de Deus, amém? Não estou botando em questão isso, em nome de Jesus. Mas eu vejo que o Senhor manda muito leite para eles. E aqui o Senhor manda muito feijão com arroz, muita feijoada, muita coisa grossa. Talvez esse seja o problema, a igreja não vem discernindo isso. E eu não tenho culpa, eu vou falar o que Ele está mandando. Mas se você passar a entender o nível sobrenatural que o Senhor quer te levar, você vai entrar num nível sobrenatural no seu pessoal, no seu nível pessoal, no seu nível familiar, no seu nível ministerial e conjugal. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer fazer com que você seja incomum, que você seja diferente nessa terra. E por isso que Ele te chamou a estar aqui. Olha quantas cadeiras vazias, a tua também podia estar vazia. E se a tua tivesse vazia, ia ser mais uma vazia. Mas Ele te escolheu para que você estivesse aqui, para que você ouvisse. E nessa noite o Senhor quer te falar, você precisa renunciar a algumas coisas. Precisamos tomar decisões importantes para conquistar o que está definido, o que está definido para nós. O Senhor tem um chamado específico na tua vida. E o teu chamado não é igual ao do teu irmão. Mas para você alcançar o teu chamado, para você concluir o teu chamado, porque uma coisa é saber que tem chamado, a outra coisa é exercer o chamado, você precisa de tomar decisões. E nem sempre é fácil tomar decisões.
Na verdade, na maioria das vezes é muito difícil. É muito difícil tomar decisões. É muito difícil decidir. Normalmente por dois motivos. O primeiro é que porque para eu tomar uma decisão, para ter uma decisão, é necessário que haja um enfrentamento pessoal na decisão que eu vou tomar. Vai haver um nível de renúncia. Essa decisão vai me fazer renunciar a algum nível, alguma coisa. Então toda vez que eu tomo decisão, acho que você aumentou muito já, que está dando uma chiadeira aqui, que eu estou quase dando um chute nela. Misericórdia. Foi só para ver se alguém ria, só Paulinho e Parquinho que riu. A Letuse também. Toda vez que nós vamos tomar uma decisão, há um nível, há um enfrentamento pessoal, que muitas vezes não nos deixa confortável. A segunda é que, dependendo de como encaramos determinadas situações, nós podemos tomar decisões equivocadas. Nem sempre temos a certeza que a decisão é o certo. Muitas vezes a decisão que queremos tomar é a boa. E a boa nem sempre é o certo. E porque normalmente tomamos as decisões que para nós parecem certas, ou não, para nós parecem boas, podemos nos equivocar e causar desastres em nossas vidas, em nossos ministérios. Temos que ter a percepção que nem tudo que é bom é certo, e que nós precisamos ir atrás do certo, mesmo que o certo não nos agrade muito nesse momento. Decisões precedem mudanças, e todos nós precisamos de mudanças. Ou tem alguém aqui que está completo? Eu preciso de mudança. Eu creio que todos precisam de mudar em alguma coisa, algum nível de mudança. E essa mudança vai necessitar de um confronto, de um enfrentamento pessoal. Grande parte de nós não queremos enfrentar determinadas áreas em nossas vidas, situações. Muitas vezes é fácil para nós enfrentar uma situação externa. Muitas vezes é fácil para nós enfrentar uma situação aonde que está acontecendo na casa do vizinho ou do irmão da igreja. É necessário, é muito fácil para nós, ajudar alguém a enfrentar um problema, ou chegar para alguém e dar uma direção. Olha só, vai por aqui, vai por ali, larga isso, faz isso, muda aquilo. Quando o enfrentamento é externo, mas na maioria das vezes o enfrentamento precisa ser interno. Nós precisamos enfrentar a si próprio, precisamos enfrentar a nós, precisamos ver quem nós somos. É necessário enfrentar o espelho, chegar na frente do espelho e ver quem realmente eu sou, e o que realmente eu faço, e da forma que faço, e o que é necessário ser mudado. Eu não sei se eu já te falei isso em outra pregação, mas eu preciso te falar hoje. O teu problema é você. Eu sei que você pensa que é o teu marido, que é a tua esposa, que é os teus filhos, que é o irmão. Mas o teu problema, o teu maior problema é você. E na hora que você aceitar, e na hora que você confessar, o Senhor vai te curar e vai restaurar. É necessário ter a coragem
É necessário ser homem suficiente. É necessário ser mulher suficiente para se olhar no espelho, se fazer uma autoanálise e dizer: eu preciso de mudança. Eu preciso de renunciar a alguns pontos na minha vida. Eu necessito de alcançar um nível de maturidade que eu só vou alcançar na hora que eu reconhecer quem realmente eu sou. Não o que eu penso que eu sou, não o que eu imagino que eu sou, não o que eu quero ser, mas quem realmente eu sou. Infelizmente, o cristão da igreja lá do Polo Ártico, ele tem uma cultura de promessa e de vitória. E ele vive proclamando que ele tem uma herança, que ele tem uma conquista em Cristo, que ele é mais do que vencedor, que ele é o cara. E é verdade. O problema é que esse cristão lá do Polo Ártico, ele só tem a vontade de herdar a promessa e de conquistar. Ele tem vontade de ser alguém no reino de Deus. Ele tem vontade de assumir um posto. Ele tem até discurso. Quando ele fala, parece que ele está falando como verdadeiramente fosse. Só lhe falta decisão. Falta ele decidir, falar e se comportar. E escolher como alguém chamado por Deus. Intenção de conquistar não lhe falta. Mas toda conquista, toda decisão de conquistar tem que ser seguida de atitude de conquistador. Senão se torna simplesmente utopia. Se torna uma ilusão. Vive no mundo da ilusão. Eu poderia ter sido um bom pastor. Eu poderia ter sido um bom ministro de louvor. Eu poderia ter sido um bom mestre dentro da casa de Deus. Eu poderia ter sido um bom evangelista. Eu poderia, porque só poderia, porque nunca tomou posicionamento de eu sou. Vai ter que renunciar muitas coisas. E se não renunciar, se não tomar as decisões corretas, vai entrar num nível de frustração e desistência que só a misericórdia do Senhor para tirá-lo de lá. É preciso sairmos do desejo profético e da expectativa passiva das conquistas, para definitivamente entrar no caminho de decisão. Decisão, decidir a renunciar. Tem alguém aqui que está disposto a renunciar? Vai doer. Vai doer. Vai ter que ser homem pra caramba. Vai ter que ser chamado por Deus. Muitos são os motivos e os argumentos que podemos utilizar para paralisar a nossa caminhada, a nossa chamada. E eu já ouvi muitas coisas, já ouvi muitos argumentos. Já ouvi muitos argumentos diferentes de pessoas paralisadas. De pessoas que têm chamado, que têm dons, têm talentos, têm ministério, mas estão paralisadas. Vivendo um cristianismo fuleiragem. Vivendo um cristianismo passivo. O cristianismo não pode ser nunca passivo. O cristianismo é ativo. O cristianismo é a implantação do reino de Deus. O cristianismo nunca é sentado num banco de uma igreja. Um cristianismo parasita.
Um cristianismo paralisado. Independente de há quanto tempo você entrou no cristianismo, independente de há quanto tempo você aceitou Jesus Cristo, pode ter feito 50 anos, ou pode ter feito 5 dias. O Senhor tem um propósito na tua vida e tem um chamado na tua vida. E precisa de níveis de renúncia na nossa vida para que isso possa acontecer. As dificuldades, as ilimitações existem dentro e fora de nós. E precisamos considerá-las corretamente. Considerar corretamente mostra maturidade, mostra sabedoria. Não podemos nos deixar paralisar por elas. Quando temos promessas de Deus a nosso respeito, é inaceitável paralisar. As promessas de Deus jamais se cumprirão na vida de quem não decidir conquistá-las. Nessa noite você precisa decidir conquistar a tua promessa. Você precisa decidir conquistar. Tem que ser uma decisão tua. E para você conquistar, você vai precisar renunciar. Prometer é uma decisão graciosa de Deus. Por graça, Deus prometeu. Mas conquistar é uma decisão pessoal de cada um de nós. Cada um de nós precisa decidir. Eu decido conquistar. Eu decido conquistar. Eu decido ir. Eu decido avançar. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 12, 1. Abraão decidiu conquistar. Abraão decidiu conquistar. Gênesis 12, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, perdão. Capítulo 12, versículo 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor lhe tinha dito, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Até aí. Abraão é um ótimo exemplo para nós nessa noite. Ele foi chamado, assim como você, para uma grande conquista. Ele foi chamado, assim como você, para uma grande conquista. Abraão foi chamado, assim como você, para uma grande conquista. Tem pouca gente querendo conquistar nessa terra. Abraão foi chamado, assim como você, para uma grande conquista. Aleluia. Eu não tinha problema em ficar mais 2 horas falando que Abraão foi chamado, assim como você, para uma grande conquista. Porque você vai ter que sair daqui sabendo dessa verdade na tua vida. Você foi chamado para uma grande conquista. Abraão foi chamado para gerar uma nação para Deus. E não foi poupado o tempo de enfrentamento, o tempo de treinamento, o tempo de renúncia e um tempo de tomar decisões. É tempo de tomar decisões. Para partir em direção à sua conquista, Deus quis que ele fizesse renúncia no lugar em que ele recebeu a promessa. Se ele não deixasse para trás algumas coisas, e você vai ter que nessa noite deixar algumas coisas para trás.
vista por Deus como impedimento para a sua conquista. Existem coisas impedindo você de conquistar, impedindo você de avançar. Abraão não poderia continuar em direção à sua conquista. Toda promessa de Deus demanda um tempo futuro, algo adiante de nós, que nós só vamos alcançar se a nossa mente também estiver no futuro. A nossa mentalidade precisa estar aberta para as novidades de Deus. Você precisa parar de olhar para as circunstâncias e para a sua volta, e para a sua família, e para a sua realidade, e entrar na verdade de Deus, na verdade sobrenatural de Deus, entrar num tempo futuro de Deus. A tua mente precisa sair do tempo em que vivemos e entrar no sobrenatural de Deus. Se você não conseguir olhar para o sobrenatural de Deus, você não vai conseguir enxergar o futuro que Deus tem para você. E você vai continuar preso ao passado. Como tem gente presa no passado. E você vai continuar preso ao presente, achando que tudo que tem para a tua vida é o que está acontecendo agora, achando que a tua vida vai ser do jeito que é agora, que você vai continuar enfrentando os problemas que você enfrenta agora. Desprenda disso e comece a deslumbrar do futuro de Deus. O futuro que Deus tem para a tua vida. Quando Deus disse para Abraão: sai! Na verdade, ele estava dizendo que Abraão deveria tomar uma decisão de fazer algumas renúncias. Deixar o passado, o lugar de frustração. Deixar o presente, o lugar de acomodação. E entrar no futuro, o lugar da impossibilidade para você e do possível para Deus. Você precisa ver o que é impossível pela tua mão e confiar que é possível para Deus. Existe algo, existe um lugar, um futuro para você, que você não vai conseguir construir com o teu esforço, que você não vai conseguir construir pela tua sabedoria, pela tua inteligência, pelas tuas mãos. Você vai precisar entrar no sobrenatural de Deus. É necessário entrar no nível espiritual, aonde você alcança o sobrenatural de Deus, o lugar de realização de promessas de Deus para a tua vida. Nenhuma promessa de Deus a nosso respeito quer dizer algo que eu possa construir com o meu esforço, que eu possa construir com a minha inteligência, que eu possa conquistar por mérito próprio. Você precisa receber do Senhor. Você precisa entrar num nível sobrenatural nessa noite. Você precisa renunciar aqui para alcançar lá. Coisas que você não entende, coisas que você não imagina, coisas que você não se acha digno, ou não se acha apto, ou você não vê condições, mas que você crê que é uma promessa de Deus para a tua vida. Toda promessa fala de algo sobrenatural, que pelas mãos do Senhor nós vamos receber. Para caminhar em direção a essas conquistas, nós necessitamos de renúncia. Para caminhar em direção a essas conquistas, nós precisamos sair da onde estamos, renunciar e deixar para trás muitas coisas. Cada um de nós sair segundo o chamado de Deus. Abrão, naquela época ainda,
decidiu obedecer a Deus, enfrentando algumas situações do seu contexto, da sua particularidade, e você vai precisar também, porque começamos a conquistar quando decidimos renunciar em direção ao propósito do Senhor. Você está decidido a renunciar? Você está decidido a renunciar, assim como Abraão fez? Você está decidido a crescer espiritualmente, a conquistar as promessas de Deus? Precisamos decidir renunciar em algumas áreas. E a primeira área que nós precisamos renunciar é o lugar da limitação e da imaturidade. Limitado e imaturo. Limitado e imaturo. Isso fala do lugar que você vive. Isso fala do ambiente que você vive. Embora exija enfrentamento pessoal, no geral, não requer muito esforço. Não requer muito emocional. O Senhor diz para Abraão: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Há momentos em nossas vidas em que precisamos deixar para trás o lugar e a limitação da acomodação. Jamais cresceremos e nem conquistaremos o novo de Deus se não sairmos do lugar aonde estamos. No caso de Abraão, mandou sair: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não é muito difícil isso? Alguém aqui tem dificuldade em se mudar? Em chamar um caminhão? Jessé agora faz frete, hein? Depois, desconta aí na comissão. Chamar ele e falar: Jessé, eu vou me mudar, pega minha bagulhada lá. Não, porque a pior coisa que tem é mudança de pobre e caminhão aberto. Parece que o circo chegou. Melhor coisa é um caminhão fechado, que ninguém vê. Ninguém vê nada. Então, por isso que Jessé mandou botar uma cabine lá no caminhão, né? Uma cabine não, um baú. Falei errado. Um baú, que aí vai tudo fechadinho, ninguém está vendo o que está dentro. Pega lá minhas coisas que eu vou me mudar. Eu vou mudar de bairro, eu vou mudar de rua, eu vou mudar de casa, sei lá. Não é muito difícil isso. Mas alguns precisam mudar. Estava faltando o choro de um neném. Aleluia, glória a Deus, que chegou o choro do neném. Daqui a pouco tem mais, né, Janaína? Aleluia. Tem mais vindo por aí, né, Bruna? Glória a Deus. Muitos nenéns. Não se preocupe que os nenéns não atrapalham o culto. Amém? Eu continuo pregando do mesmo jeito. Você que tem que prestar atenção no que eu estou falando e não no neném. A mãe toma conta do neném. Glória a Deus por isso. Precisamos de mudança, de algum nível de mudança. E essa mudança, ela não é muito traumática. Ela não traz muito problema. Apesar de você gostar do vizinho, apesar de você gostar da tua casa, apesar de você gostar do que está em volta, é necessário mudar. O problema é que na maioria das vezes, ou nós influenciamos esse lugar, ou somos influenciados por esse lugar, por esse ambiente. Principalmente se esse lugar for o lugar onde crescemos, onde fomos consolidados na imaturidade. Foi o lugar onde eu cresci, foi o lugar onde eu fui ensinado, foi o lugar onde que está a minha volta. E esse lugar à minha volta me moldou e eu faço parte dele. Quer dizer, este contexto é a minha realidade, mas não é a verdade para Deus, de Deus para a tua vida. Esse lugar te limita na tua conquista. Algumas pessoas precisam sair do lugar. Não são todos, mas alguns precisam. É preciso, entretanto, discernir se a mudança de lugar é uma ordem de Deus. Foi Deus que mandou você sair. Ou se é uma fuga. Se é uma desistência. O problema está em saber, é Deus que está mandando você sair desse lugar? Ou eu estou fugindo simplesmente por desistência ou por rebeldia?
A grande maioria das pessoas que trocam de igreja é por fuga. Algumas são direção de Deus. Na grande maioria é rebeldia. Não quer ser moldado. Não quer se adaptar. Não quer mudar. Não quer ter o caráter tratado. E aí, pula para outra. Mas existem casos em que Deus manda mudar. Deus manda. Deus fala contigo. E se necessário for, Ele manda você sair. Ele manda você trocar. Ele manda você ir para outro lugar. Ele manda, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para o lugar aonde eu vou te mostrar. Renunciar o lugar da limitação. Renuncia o lugar aonde você está limitado. Renuncia o lugar aonde você cresceu na imaturidade. E começa a semear uma nova conquista, novos territórios, novidade de Deus. Começa a deslumbrar que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida em outro lugar, porque você vai encontrar um contexto diferente, e com essa diferença você vai crescer. A primeira é tranquilo, mudar de lugar. O problema está mudar se o Senhor mandar. A segunda renúncia é os valores familiares que nos limitam e nos consolida na imaturidade. Esta renúncia já é mais difícil um pouquinho. O Senhor disse a Abraão: sai da tua parentela e da casa do teu pai. Isso fala de romper com os valores e paradigmas familiares, que nos impede de progredir na caminhada da conquista, porque nos moldaram na limitação. Porque os pais, na maioria das vezes, por ignorância e não por maldade, pelo sofrimento, porque também já passaram por aquele sofrimento, muitas vezes famílias destruídas, muitas vezes criando filhos sozinhas, muitas vezes por uma série de dificuldades, limitaram o potencial dos filhos. Mostraram uma realidade por filho que não é a verdade de Deus. Veja, nós não estamos julgando se o pai criou bem ou não, se a mãe criou bem ou não, porque ela fez o melhor que ela podia com o que ela tinha. O negócio é que tem mais para você. Tem mais para você. Tem mais para você. Tem mais coisas para você, além do que você foi formatado, além do que você foi ensinado. Disseram que você seria o que Deus diz que você é. Não se trata de abandonar a família ou rejeitá-la, mas sim sair do histórico deles, sair dos valores deles, sair das tradições familiares. Eu precisei apartar da casa do meu pai para sair dos valores deles, para sair dos paradigmas e da cultura e das tradições, para alcançar o novo de Deus, para alcançar uma nova realidade que na minha cabeça era impossível, porque fui formatado para viver daquele jeito. Você vai precisar renunciar aos valores da tua família. Nem tudo que te ensinaram que era certo é certo. Nem tudo que te ensinaram como correto e apropriado é o que Deus quer para você. Isso promove e sustenta limitações e impede o teu crescimento espiritual para que você possa conquistar. Como Abraão
Todos nós fomos gerados, de alguma forma, desenvolvidos debaixo de modelos familiares. E nem sempre é o modelo correto. Muitas vezes não é. É claro que recebemos muitas coisas boas e que se tornam bases para nós. Mas também recebemos coisas que nos limitam, que travam a tua vida, que você não consegue realizar porque não te ensinaram, porque não fizeram contigo. E precisamos deixar isso para trás. Precisamos largar isso para trás. Quantas pessoas que encontramos na caminhada que repetem os mesmos erros que os pais cometem. Famílias que têm valores distorcidos, aonde a mãe é a cabeça da família e o pai é a mulher da família. Está cheio. E reproduzem isso novamente. Homens e mulheres que não sabem ser mãe, que não sabem ser pai, e reproduzem na vida dos filhos. E assim vai se corrompendo de geração em geração. E o propósito eterno de Deus não entra naquela casa, ou entra em parte, porque não está debaixo do modelo de Deus. E você vai repetindo, se você não abrir mão e renunciar os valores familiares. É necessário abrir mão. É necessário achar o modelo correto, o modelo certo e não o modelo bom. É necessário ser um pai de excelência, mesmo que você não tenha tido um pai de excelência. É necessário ser uma mãe de excelência, mesmo que você não tenha tido uma mãe de excelência. É necessário ter responsabilidade, mesmo que o que você foi ensinado foi a ser irresponsável. Para isso vai ter que abrir mão dos valores familiares, vai ter que renunciar. Relacionamentos, vai ter que renunciar. Vai ter que renunciar à religião, como eu fiz. Renunciei. Vai ter que renunciar à cultura. Vai ter que renunciar à economia. Tudo que influencia negativamente, tudo aquilo que influencia negativamente, você vai ter que olhar com os olhos do Espírito para todas as situações e ver: isso não está certo, fui criado assim, vivi assim, acostumei assim, mas isso não é a vontade de Deus, não é nesse modelo, não é dessa forma. Humanismo, idolatria, relacionamentos pervertidos, dificuldade de lidar com finanças, com bens, podem ser os nossos grandes adversários na hora do enfrentamento, na hora da tomada de decisão, na hora de ir em direção à conquista. O grande problema é o não tem nada a ver, não tem problema. O grande problema é aquele que fala assim: não tem problema não, todo mundo faz. Aí você olha para a casa do vizinho e verdade, lá também faz. Aí você olha para o outro vizinho, é verdade, também faz. Pessoas comuns, mas você não é um comum. Você não é um comum. Se você fosse um comum, agora você estava em casa, sentado no sofá vendo Fantástico. Se você fosse comum, você estava num boteco cheio de ressaca. Se você fosse comum, você estava num baile qualquer, você tinha passado o dia na esbórnia. Se você fosse um comum, você não estava, depois de um final de semana e sabendo que amanhã vai ter que acordar cedo para trabalhar, sentado aqui me ouvindo. Você só está aqui porque você quer algo novo de Deus. Você só está aqui porque você espera alguma coisa do Senhor.
Você só está aqui porque você sabe que existe um nível de mudança que é necessário chegar à tua vida. É necessário chegar à tua vida. É necessário encontrar. É necessário que isso te encontre. E vai te encontrar nessa noite. O Senhor quer falar contigo. E por que você não dá ouvidos? Por que você, sabendo que isso não é novidade, sabendo que quando você olha para a tua casa, você sabe o que está errado, você sabe o que está errado, você sabe o que é bom e agradável, mas não é o certo. E por que você não muda? Por que você não renuncia? Talvez por medo de trocar o pouco pelo duvidoso. Talvez por falta de fé, por falta de entender que eu vou encontrar algo sobrenatural, algo muito maior e melhor do que eu possa imaginar. Mas eu não vejo condições de agarrar, eu não vejo condições de fazer isso. Mas não vai ver mesmo. Precisa ser através do Senhor. Precisa ser através do poder de Deus. A terceira renúncia, que é a pior de todas. Quer dizer, é a pior, porque as outras duas. Renunciar a nós mesmos. Essa é uma renúncia muito difícil, que é requerida de nós. É requerida de nós a todo o tempo, que nos coloca no mais alto nível de crescimento espiritual. No momento em que você renuncia a si mesmo, no momento em que você renuncia à tua vontade, os teus desejos, você renuncia ao teu tempo, renuncia ao teu lazer, renuncia ao teu prazer, renuncia a si, você cresce espiritualmente. E aí o Senhor começa a agir na tua vida. Esse é o nosso maior adversário. É o que mais nos impede. Nós mesmos. Como eu falei antes, o teu problema é você mesmo. Eu sei que você bota a culpa num monte de gente. Eu sei que você bota a culpa nas situações e nas circunstâncias. Mas o teu problema é você. Pela ausência da renúncia, nós podemos explicar. Pela ausência da renúncia, nós encontramos os motivos de tanta frustração, de tanta derrota dentro do povo de Deus. Quando olhamos para o povo de Deus, nós não vemos uma nação vencedora, infelizmente, porque era para ser assim. Mas nós vemos um monte de homens e mulheres capengando, se arrastando espiritualmente. Homens e mulheres que têm o selo da promessa, que têm o sangue de Jesus Cristo sobre a vida deles, mas que não herdam, que não tomam posse, que não conquistam. Não conquistam porque não renunciam, não conquistam porque não pagam um preço de oração, não conquistam por causa que não têm prazer em aprender a palavra de Deus. Não têm prazer em estar na casa de Deus. Estão preocupados com o horário, porque já está demorando. Porque o Bola de Neve, o culto demora muito. Isso é fácil de resolver. Maranata é meia hora. Fala de Deus também. Eu não tenho problema nenhum em falar nome de igreja. Não estou falando mal. É o modelo deles. Agora o que cada um quer. O que cada um quer para si. A última
O curso de líderes, a prova que eu dei para os líderes, quando chegou na parte de Bíblia, mostrou o raio-x da igreja. Uma igreja que não tem intimidade com a palavra. Uma igreja que não se abre para o novo de Deus. Uma igreja que vive debaixo de circunstâncias. É necessário mudar isso. E você precisa decidir mudar isso. Eu posso ajudar em muitas coisas. Eu posso orar por você. Eu posso passar horas, dias preparando palavra para vir pregar para você. Eu posso passar tempos de oração recebendo do Senhor para te dar. Mas se você não quiser receber, não tem quem faça entrar em você. Você precisa decidir a renunciar. Nós podemos falar de espaço físico, dos vínculos familiares errados. Eu saí da minha casa, mudei de bairro, mudei de rua. Eu me afastei daqueles parentes que não condiz com a palavra de Deus, que praticam coisas erradas. E isso é fácil. Mas sair de dentro de nós mesmos é o grande desafio. Para um crescimento espiritual, para conquistarmos as promessas de Deus, nós de alguma forma vamos precisar renunciar a nós mesmos. Renunciar os valores distorcidos. Renunciar os decretos limitadores que foram jogados sobre você. Para aí sermos supridos por duas importantes necessidades pessoais: a libertação e a cura interior. Você precisa de libertação e de cura interior. Algumas pessoas falam: a aliança maior quebra a menor, e é verdade, eu concordo. Quando você aceitou Jesus, as alianças foram quebradas. Agora entende uma coisa: a palavra libertação é exatamente a mesma palavra salvação no original. Libertação e salvação é a mesma palavra no original. Querem dizer a mesma coisa. Uma vez salvo, você também é liberto. Mas eu quero te lembrar que salvo foi teu espírito. A tua alma e a tua carne não foram salvas. E você precisa de passar por um processo de libertação. E para ser liberto é necessário, primeira coisa, reconhecer o problema. Depois de reconhecer, é necessário confessar o problema. Depois de confessar, é necessário receber o perdão para ir ser curado. E muitas pessoas, por não entender isso, ou por não aceitar esse fato, vivem uma mentira, vivem um evangelho mentiroso, vivem uma vida de crente mentirosa, vivem uma vida de crente dentro da igreja. Não aceitam que necessitam de cura interior. Necessita, foi traumatizado, foi ferido, foi magoado, causou trauma. É necessário botar para fora, é necessário confessar, é necessário chorar, é necessário viver o luto. Isso trata de renunciar a si mesmos. Pessoas querem ser super-heróis cristãos. Eu estou firme, forte, e eu não preciso de ajuda de ninguém. Máscara, capa. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de algum nível de ajuda. Precisamos de cura. Precisamos de libertação.
Se não decidirmos renunciar às limitações pessoais, jamais cresceremos espiritualmente. E nem nos habilitaremos para as conquistas das promessas de Deus. Você precisa se habilitar às promessas de Deus. E Deus não vai te entregar a promessa de qualquer jeito. Deus não faz nada de qualquer jeito. Deus poderia ter pego o povo dentro do Egito e transladado para a terra prometida. Mas eles não podiam herdar a promessa de qualquer forma. Era necessário o caráter ser tratado. Era necessário a mentalidade de escravo ser arrancada de dentro deles. E para isso é necessário entrar no deserto. É necessário passar no deserto. Agora, o tempo que você vai ficar no deserto é contigo. O tempo que você vai se abrir para o Senhor te tratar e entrar na terra prometida é com você. O Senhor quer que seja logo. Então não perca as oportunidades que o Senhor te dá. Renuncie os valores distorcidos que foram incutidos em você. Os valores distorcidos que alimentaram a sua mente. E abra a tua mente para o novo de Deus. Abra a tua mente para o sobrenatural de Deus. Quem não decidir renunciar os valores, os princípios errados, trilhados até hoje, não vai herdar as promessas de Deus. Dificilmente participará das promessas do Senhor que Ele tem para a tua vida. É preciso mudar de mentalidade, desenvolver a mente de Cristo. Precisamos renunciar aos princípios errados, distorcidos que recebemos ao longo da nossa vida. Renunciar a esses valores fala de semear para colher o caráter de Cristo, a mente de Cristo, que se move nos princípios eternos do Senhor. Muitos aqui, não é lá no Polo Ártico não, é aqui, foram formatados com uma visão de futuro, de derrota e fracasso. Muitos aqui cansaram de ouvir: você não vai dar em nada, você não vai ser nada. Muitos aqui, você vai ser igual ao seu pai, você vai ser igual à sua mãe. E esse ciclo vem se repetindo. Uma visão de futuro que projetaram para você, mas que não foi Deus que projetou para você. O Senhor quer mudar o teu futuro nessa noite. Mas você não vai conseguir realizar pelos próprios meios. Você vai ter que confiar na soberania de Deus. Você vai ter que confiar na autoridade, na majestade do Senhor. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A palavra nos garante que o Senhor tem algo muito maior e melhor do que pensamos e imaginamos. O Senhor tem algo para você que no teu melhor sonho, no teu maior sonho, no teu maior projeto está abaixo do padrão do reino de Deus. O Senhor tem algo sobrenatural para você. Mas precisa de renúncia. É necessário renunciar. É necessário entrar num nível de: Senhor, eu desisto, Senhor, e quero o que o Senhor tem para mim. Eu confio no Senhor e eu me entrego a Ti, Senhor. A visão de Deus a nosso respeito denuncia que Ele tem o melhor para nós. Mas
que nós só vamos conquistar esse melhor no momento em que, Senhor, eu não posso fazer nada. O que eu posso é abrir mão. O que eu posso é renunciar. Eu renuncio o lugar, eu renuncio a família, os parentes, as amizades, eu renuncio, Senhor, e eu renuncio a si mesmo. Eu renuncio tudo o que eu penso, tudo o que eu fui formatado até hoje. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, eu renuncio, Senhor. Essa é uma decisão pessoal que nos joga no desejável de Deus. E essa é a verdade que nos alimenta no momento de desânimo. O desânimo vai chegar a todos. O problema é como você vai reagir a ele. Essa é a diferença de um cristão para o outro. É como reagimos aos problemas, é como reagimos ao desânimo, é como reagimos aos enfrentamentos, é como reagimos às palavras. Deus trabalhou com Abrão quanto ao desânimo. No caminho da conquista, ele levou Abrão para fora da tenda. Abraão estava desanimado, não tinha filho, velho, murcho, cansado, não tinha herdeiro. Senhor, aquela promessa que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor falou para mim lá atrás. Ele estava desanimado, como talvez você esteja nessa noite, como eu estava hoje à tarde. Muito desanimado. Gênesis 15, 1 diz: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que hás de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tem dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E então levou-o fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Assim será a tua semente. E creu nele, e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Aqui está a diferença. O problema não é Deus falar: sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas se você puder, assim será os teus filhos, assim será a quantidade de filhos. Isso é para todos. Para todos está essa promessa. A diferença está no versículo 6, aonde diz: e creu ele no Senhor, e isso foi imputado por justiça. Você tem coragem de crer no Senhor? Você tem coragem de olhar à tua volta e crer no Senhor? Você tem coragem de olhar para as circunstâncias, de olhar para a falência, de olhar para a destruição, de olhar para as impossibilidades, de olhar para aquilo que não muda, de olhar para tudo aquilo e dizer: Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer algo, eu creio que é possível de Deus, é possível, Senhor.
Será que você tem coragem de crer no Senhor? Será que você tem coragem de crer no Senhor que as tuas finanças vão mudar? Será que você tem coragem de crer no Senhor que o teu filho vai voltar para casa? Será que você tem coragem de crer no Senhor que o teu marido vai se converter? Será que você tem coragem de crer no Senhor que aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir, que Ele não é homem para se arrepender, que uma vez que a palavra dele foi declarada, ela precisa se cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra. Independente das circunstâncias que você vive, você tem coragem de crer no Senhor? Você tem coragem de abrir a sua boca e falar: Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu creio na Tua promessa, eu creio, Senhor. Você precisa renunciar a todo decreto limitador que chegou à tua vida. Muitos receberam decretos terríveis de limitação, de impossibilidade e de fracasso, que levou a um estilo de vida completamente fora dos projetos de Deus, em muitas áreas. Abraão tinha 2 decretos sobre a vida dele: a sua idade avançada e a sua mulher, além de idade avançada, ainda era estéril. Duvido que seja pior do que a tua realidade. Como? Além de velho, minha mulher também é velha e ainda é estéril. Além de velha, nunca deu filho, vai dar agora, depois de velha. Decreto de limitação. Estava limitado. Olhava para a realidade dele. A realidade dele era horrível. Mas ele creu. Ele creu. Muitos não entram no sobrenatural de Deus, não decidem renunciar os decretos de morte, de limitação e de impossibilidade que estão nos seus contextos. Precisamos entender e receber nessa noite que na hora em que o Senhor decidiu te prometer alguma coisa, junto com a promessa dele, foi toda a provisão necessária, todo o respaldo necessário. Se o Senhor falou para você, Ele vai restaurar a tua casa, Ele vai restaurar a tua saúde, Ele vai restaurar a tua família, Ele vai resgatar, Ele vai fazer. Não se preocupe como isso vai acontecer, porque Ele é Deus, Ele é infinitamente maior e melhor do que pensamos e imaginamos. Mas você precisa decidir, você precisa renunciar o teu passado, se desprender das coisas que te limitam, adquirir uma liberdade em Deus e correr para conquistar a tua promessa. Nessa noite você precisa semear uma boa semente em terreno fértil. E não existe terreno mais fértil do que o reino de Deus. Você precisa nessa noite abrir a tua boca e cancelar os decretos que foram lançados sobre a tua vida. E falar ao Senhor: Senhor, eu decido nessa noite. Eu decido nessa noite alcançar as tuas promessas. Eu decido nessa noite receber da tua mão. E eu decido renunciar, Pai, o que me atrapalha. Se você tiver coragem, feche seus olhos. A palavra de Deus diz:
creia nos profetas e prosperareis. Quando estou aqui em cima, com o microfone na mão, eu não sou o Fernando, eu sou um profeta na tua vida. Eu não me importo se você gostou ou não da palavra. A minha preocupação é o que é que você vai fazer com ela. O que é que você vai fazer com esse confronto? Isso vai ser alimento para a tua rebeldia? Ou é o início de uma caminhada? Ou é o recomeço? Ou é um reposicionamento, um alinhamento com a vontade de Deus para a tua vida? Decida nessa noite semear o que preciso for para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, para que você cresça espiritualmente, para que você conquiste tudo aquilo que é o melhor de Deus para você, para a sua família, para o seu ministério, para as suas finanças, para a sua saúde. Vai ter que renunciar. Você precisa renunciar. Se você renuncia à limitação e à imaturidade, isso vem para o lugar que você mora, para o lugar que você congrega. Se você acha que Deus está mandando você renunciar, fala para Ele: Senhor, eu vou renunciar, Senhor. É você e Ele. Você só precisa falar para mim se você quiser. Mas para o Senhor: Senhor, eu preciso mudar de bairro, eu preciso mudar de rua, eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar de igreja, para alcançar a tua promessa. Agora, se você decide, se você acha que é necessário você renunciar os valores familiares, os paradigmas, as culturas familiares, as tradições familiares, tradições corrompidas pelo paganismo, corrompidas pelo sistema do mundo, uma cultura que não condiz com a palavra de Deus. Faça como Abraão. Sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Talvez seja essa a tua renúncia. Talvez seja essa a renúncia que você precisa. Mas talvez a tua renúncia seja você renunciar a si mesmo. Isso fala de renunciar os valores limitadores, distorcidos, que chegou até a tua vida. Isso fala de quem você é, de se olhar no espelho e falar: eu sou esse, assim, e preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, Senhor. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para me tratar no meu caráter. Eu preciso de ajuda para tratar a minha personalidade. Eu preciso de ajuda para tratar as minhas emoções, Senhor. Para tratar a minha impulsividade. Para tratar, Senhor, o meu medo. Para tratar, Senhor, a minha arrogância, a minha soberba, a minha empáfia. Eu preciso de ajuda, Senhor.
Eu preciso ser liberto. Eu preciso de cura interior, Senhor. É você que tem que falar isso. Começa demonstrando para o Senhor que você quer alcançar um nível de mudança, ficando de pé no teu lugar. Só se o Senhor tiver falado contigo. Só se o Senhor tiver falado contigo. Pode se sair do lugar, da casa que mora. Pode sair dos vínculos familiares errados. Eu não estou falando de ser inimigo da família, amém? Ontem mesmo eu visitei a casa do meu pai e passei um tempo lá. Só não compartilho das ideias e da cultura deles e da religião deles. E respeito a distância. Mas o grande desafio é nós. O meu problema sou eu. O meu problema sou eu. Se você reconhece, vou te dar alguns minutos durante esse louvor para que você confesse ao Senhor. E que hoje comece uma nova história na tua vida. Que hoje inicie um novo tempo sobre você. Nós vamos ceiar hoje. Hoje é dia de ceia. Nós vamos selar isso com um memorial, com uma ordem de Deus. Mas é necessário nessa noite você reconhecer o quanto que você é, o quanto que você se prejudica, o quanto que você, pela tua mão, pela tua força, tem caminhado. E hoje você decide: Senhor, eu reconheço e quero andar no teu poder, e reconheço a tua autoridade, e reconheço a tua soberania, e reconheço que necessito de você, Senhor. Eu necessito do Senhor, necessito do teu poder. Você precisa reconhecer. Ponha nas mãos do Senhor, abre a tua boca e fala com Ele: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso de níveis de mudança, Senhor. Encha o céu da tua cabeça de adoração ao Senhor, de palavras. Decrete novos decretos, decretos de bênçãos, decretos de bênçãos, decretos de: Senhor, eu vou me interessar pela tua palavra, eu vou ter uma vida de oração, eu vou ter sensibilidade às necessidades do reino. Senhor, eu quero ser usado por ti, Senhor. Comece a falar, comece a falar, comece a decretar, comece a reconhecer. Reconheça. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez,
Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor. Um povo que nessa noite reconhece que é necessário renunciar para alcançar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Um povo que reconhece que é necessário níveis de mudança, que é necessário níveis de renúncia nas suas vidas. Renunciar, Senhor, é difícil demais. E para isso, precisamos do teu auxílio, precisamos do teu poder, precisamos do teu conforto. Mas nessa noite, Senhor, nessa noite nós decidimos renunciar, Senhor. Nós decidimos, Senhor, renunciar a nós mesmos, renunciar, Senhor, a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa sabedoria, a sabedoria humana, o raciocínio humano. Nós decidimos, Senhor, nessa noite. Nessa noite, Senhor, nós abrimos mão, Senhor. Abrimos mão de tudo que acumulamos durante a nossa vida e nos expomos ao Senhor. Pai, nos confronta nessa noite com a necessidade de se abrir para Ti, Senhor. Com a necessidade da libertação, com a necessidade da cura interior, Senhor. Com a necessidade de viver um evangelho verdadeiro, Senhor. Não um evangelho mentiroso, mascarado. Nós não queremos ser joio, Pai. Não queremos crescer junto com o trigo, Senhor. Nós queremos ser trigo, Senhor. Nós queremos no dia da colheita ser levados por Ti, Senhor. E por isso, enquanto é tempo, Senhor, trata-nos, Senhor. Confronta-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Vem sobre nossas vidas. Vem sobre nossas vidas, Senhor. Vem sobre nossas vidas, Senhor. Nós aceitamos o Teu confronto, Senhor. E queremos, Senhor, sermos mudados pelo Teu Santo Espírito. Queremos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos constranja e nos convença, Senhor, do juízo e do pecado. E que possamos ser moldados segundo a Tua mente, segundo o Teu caráter. Que possamos ter a mente renovada pela Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, exalte a Ele com uma salva de palmas. Se você crê, se você recebe,